Acho que tá gravando, depois a gente vai descobrir se gravou ou não. Tá? Aliás, deixa eu fazer uma coisa só, que eu não fiz na outra aula. Sempre é bom ter um plano B. Na verdade, para quem vai começar o projeto agora, pensem no plano B, no C, no D e no E. Tá? Como a Ariane descobriu muito a contragosto no mestrado dela. E a dissertação foi o plano C. Eu já cheguei no plano D e E com alguns alunos. Então, estou gravando também no áudio, porque esse aqui eu sei que funciona. Esse é o primeiro assunto da gente. Vocês podem ver que é basicamente toda a bioestatística que a Ariane viu na vida dela está aqui dentro. Tá? E para quem fez a estatística comigo, isso aqui corresponde às 3 ou 4 primeiras aulas inteiras. Nós vamos ver hoje o que é variação do acaso, o que é uma parcela experimental, o que é um parâmetro ou um estimador, o que é grau de liberdade, as principais medidas de tendência central e de dispersão, quais são os princípios experimentais, o que é o erro tipo 1 e tipo 2, o que é nível de significância, alguns testes de hipótese e o contraste ortogonal. Agora, para diferenciar independente da dependente? Isso. A dependência, eu até entendi isso aqui, né? Aquilo que a gente vai medir e a gente fez alguma, né? Você vai medir. Vou medir. É o Certo. resultado que eu vou medir. É o resultado que você vai medir. A dependente é o que a gente chama normalmente de variável. Matéria seca da parte aérea. Teor de açúcar no caldo da cana. O BRICS. O percentagem de solubilização de fósforo. Certo? Taxa de colonização micorrízica. Isso são as variáveis dependentes. Por quê? A produtividade do café. Usei produtividade do café, não foi? Como exemplo para você? A produtividade da café da cana vai ser uma função do quê? No seu caso, a produtividade do café era função de estar sombreado ou não sombreado. A colonização micorrízica é função de inocular ou não com micorriza. A solubilização de fosfato é função de eu coloquei esse solubilizador, coloquei aquele solubilizador, não coloquei solubilizador nenhum. Então só a solubilização, que é um solubilizador, a ausência de solubilizador é um solubilizador. Você quer ver o que acontece naturalmente naquele pó de rocha. Certo? O teor de açúcar é função de eu estar fornecendo potássio ou não estar fornecendo potássio. Tá? Ele depende do tratamento. Pelo menos a gente espera que dependa do tratamento. Certo? A lógica de ter aplicado o tratamento é que ele vai modificar o resultado. Então a variável dependente é o que você mede. Tipicamente nós medimos centenas de coisas. Certo? Por que isso? Porque a gente vai tentar olhar diferentes aspectos para entender o mecanismo pelo qual os tratamentos estão afetando. Tá? A gente não quer ver somente o efeito do tratamento. A pesquisa aplicada, a pesquisa que fazia na Formosa, não está interessado no porquê. Quer saber o quê? Porque eu vou usar isso ou não vou usar isso. Eu tenho um ganho em usar isso, produtividade, aumento da produção industrial, redução de custo, facilidade de manejo. Eu vou ter uma vantagem ou não em função de usar isso. Eu não quero saber por que aconteceu. Não é função da pesquisa aplicada saber por quê. Vocês não estão mais na pesquisa aplicada. Vocês estão na pesquisa fundamental. Tipicamente, os alunos de EMID com uma interface muito grande com a pesquisa aplicada. Mas mesmo assim, com a obrigação de tentar entender o porquê. Por que isso? Por que essa diferença fundamental? Porque na usina Formosa, você só queria saber o que aconteceu de efeito naquele ambiente. Na sua dissertação, você vai querer saber por quê? Porque o que aconteceu naquele ambiente não vai necessariamente se repetir. O que aconteceu na fazenda de café lá de Garanhuns não vai necessariamente acontecer na fazenda de café em Bonito.
Mas a lógica por trás, o mecanismo fisiológico por trás, deverá acontecer. Então, se em Garanhuns o café ficou 10% menos ácido sob sombra do que no pleno sol, dificilmente em Bonito vai ser 10%, mas tem um mecanismo pelo qual você espera que em Bonito também fique menos ácido. O produtor de café que você trabalhou só queria saber, ficou menos ácido? O café ficou melhor? Eu vou conseguir cobrar mais pelo meu café? Na verdade, eu queria saber isso. Eu vou conseguir cobrar mais pelo meu café? Isso é o interesse dele. Mas o seu interesse é saber por que aconteceu e se isso indica que deverá acontecer em outros ambientes semelhantes. A generalização da pesquisa. A generalização depende dos porquês, não do o quê, mas sim o porquê. Tranquilo? E isso não tem muito a ver com aqui não, mas é um ponto mais geral. Esclareci a dúvida? Sim, aí a variável independente É o tratamento. é o tratamento. Então, É o que você... precisão é um sombreado, o outro... É o grau de sombreamento, presença ou ausência de sombreamento. Hã? A presença ou ausência de sombreamento, no seu caso, independente. Poderia ser, por exemplo, continuando o sombreamento com leguminosa contra sombreamento com eucalipto. Certo? Percentual de sombreamento. Certo? São variáveis independentes diferentes. Certo? O resultado do percentual de sombreamento é diferente. Você usou 2 percentuais de sombreamento, 0 ou 100. 100 não, porque se fosse 100 o café não sobrevivia, mas 0 ou um valor mais ou menos fixo. Provavelmente, inclusive, variável dentro do sombreamento não devia estar todo homogêneo, né? Porque raramente é. Certo? E, pelo que você falou, não tinha uma composição fixa. Então, tem coisas que estão misturadas ali que podem afetar e que vão afetar a variabilidade do acaso. Certo? Do ponto de vista do seu experimento, a composição do sombreador é acaso. Porque você não tinha controle sobre isso. Mas, biologicamente, a gente espera que sombreadores diferentes levem a intensidades de sombreamento diferente e deposição de liteira, serrapilheira, diferente também. E com isso, efeito nas características biológicas do solo, efeito nas características físicas do solo que podem afetar o comportamento. Mas você não mediu isso, ou não estava controlando isso, então é variação do acaso do seu ponto de vista. Ok? Nada? Por favor, perguntem. E aí agora nós temos parâmetros e estimadores. O parâmetro está em vermelho, a população. O estimador está em verde, a amostra. A população é todo o universo que existe. Por definição, população é infinita. Mesmo que você estivesse trabalhando com melhoramento e todo o universo que existisse fossem 10 sementes de milho de um determinado cruzamento. 10 sementes não é infinito, mas representa um número infinito de plantas que poderia existir. Tá? Aquelas 10 sementes vão representar todas as plantas de milho daquele cruzamento. O que é sujeito a chuvas e trovoadas, como São Pedro está mostrando para a gente. Certo? Talvez aquelas 10 não representem bem. E aí o que é que você faz? Cruza os dedos, bate na madeira 3 vezes, mata uns 10 coelhos, fica com as patas dele, ou qualquer outra coisa que você queira, que ache que traz sorte. Certo? Você tem que fazer o processo, e a gente vai ter uma aula sobre a amostragem no futuro, uma das últimas aulas da gente, que aquela amostra represente a realidade. Mas, em última instância, a gente termina cruzando o dedo, faz tudo o que pode para representar. Mas depois disso aí, a gente cruza os dedos e torce para representar bem. Depois que você mede alguma coisa na população, ela não muda mais. Certo? Porque você mediu todos os elementos.
Como você mediu todo mundo, aquele número não muda mais. Na amostra, que é o que a gente trabalha, se você for 500 vezes na mesma população e tirar 500 amostras diferentes, você vai ter resultados diferentes. Mais ou menos. Pegando aqui um gancho. Censo brasileiro. É uma amostragem ou é um censo realmente? É uma amostragem muito pesada, que tenta pegar quase todo mundo, mas não consegue pegar todo mundo. Por uma série de razões. Tem gente que não quer responder, tem prédio que eles não conseguem entrar por um mecanismo de segurança, tem morador de rua, tem quem está viajando. Mas é uma amostragem extremamente ampla. E por isso os dados são muito confiáveis. Uma outra amostragem, inclusive do próprio IBGE, a amostragem que ele faz em intervalos menores. Certo? É uma amostragem menos densa. Então os resultados variam mais. A vantagem é que conseguem fazer com periodicidade menor, ao invés de uma vez a cada 10 anos, e com isso representa tendências melhor, porque não fica com um intervalo tão grande. Tá? Mas mesmo o censo brasileiro e de qualquer país do mundo, não é um censo. Censo, por definição, deveria contar todos os elementos. E é fisicamente impossível fazer isso, exceto no Vaticano. Tá? O Vaticano poderia fazer um censo facilmente. Em uma manhã ele faz um censo de todo mundo está lá. Mas fora do Vaticano, nem Singapura, que é pequena, consegue fazer. Porque enquanto está fazendo o intervalo, entrou e saiu gente do aeroporto. Então, apesar de ser somente uma cidade. Tá? Então, se você for e voltar lá, em Singapura, para continuar com o meu exemplo, foi lá, questionou todo mundo que estava em Singapura no dia 1º de abril, 1º de janeiro de 25. Se for no dia 10 de janeiro de 25, e questionar todo mundo de novo, vai ter resultados diferentes. Porque vai ter gente que saiu e gente que chegou. Certo? Mesmo falando de uma única cidade. No nosso caso da agricultura, pior ainda. Porque realmente agricultura e biologia, realmente nós trabalhamos com números que são, por definição, infinitos. Certo? Se a gente for no solo e tirar uma amostra de 1 tonelada aqui e processar aquela amostra de 1 tonelada de solo, que ninguém vai fazer isso, porque a não ser que esteja com muita raiva do seu orientador para pagar a conta de processar 1 tonelada de solo. Certo? E aí eu vou recomendar pessoalmente ao orientador que despeça você, bota você para fora, porque não tem necessidade disso. Certo? Mas pegou 1 tonelada de solo, que é uma amostragem brutal. Foi no campo, pegou 1000 amostras de 1 quilo cada. Misturou tudo e tirou e fez o processamento. Se você for tirar outras 1000 amostras de 1 quilo, você vai ter diferenças. Essas diferenças podem ser grandes ou pequenas. Para uma coisa como pH, por exemplo, vai ser o mesmo resultado. Lá pela 5ª decimal vai ser o mesmo resultado. Mas se for atividade enzimática, eu garanto diferenças grandes. Garanto. A conclusão só vale para a população. A conclusão da amostra vale também para a população, mas a população é maior. Eu poderia chamar vocês de população dos alunos de técnicas experimentais. Hoje, vocês são a população que eu tenho nesse semestre. Mas qual era a vantagem que eu teria em fazer isso? Toda informação que eu tirasse dessa turma, método de ensino, comparação de tipo de prova, qualquer experimentação que eu fizesse com vocês, só ia servir para vocês. Então, no próximo semestre que eu fosse oferecer a disciplina, aquelas informações todas, como só valiam para essa população, lixo. Agora, se eu considero que vocês são amostras, eu teria muita confiança nos meus resultados. Porque eu tinha medido todo mundo. Certo? Eu teria certeza do que aconteceu. Não ia servir para porra nenhuma, mas eu ia ter certeza. Mas se eu considero que vocês são uma amostra dos alunos de técnicas experimentais,
talvez vocês não sejam uma amostra representativa. Por exemplo, essa turma está com uma proporção alta de doutorandos. 60% da turma é doutorandos, o que não é o normal para essa disciplina. Certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, embora eu possa errar, porque a amostra talvez não represente a população como um todo, as conclusões que eu chegar nessa turma vão ter alguma utilidade prática em 25.2 ou em 26.1, dependendo de quando eu oferecer. Olha, esse caminho aqui não foi bom. Esse caminho aqui foi melhor. Certo? Por isso que a gente considera como amostras. Também. E a medida é um parâmetro na população. Ou seja, fixo e imutável, para todo sempre, amém. Na amostra é uma estimativa. Se eu pedir os pesos de vocês 5, agora que eu não vou fazer, porque isso é uma coisa sensível, tá? Embora o meu seja provavelmente o maior de todos aqui. Se eu pegar os pesos de vocês, as alturas, eu tenho uma estimativa da média dos alunos. Eu não tenho o valor na população, peso ou altura dos alunos. Eu tenho uma estimativa do que provavelmente vai acontecer com flutuações. Ok? Em síntese, sempre trabalhamos com amostras. E em função de trabalharmos com amostras, vem o conceito de grau de liberdade. Alguém tem ideia do que é grau de liberdade? É o quanto você tem para pagar para dizer que o efeito foi do tratamento e não do acaso. Ok. Uma forma diferente de falar, mas correta. Uma outra forma de falar é que você não tem plena liberdade. Você perde um pouquinho. Por que você perde um pouquinho? Você está trabalhando com a amostra. O conceito que você utilizou do grau de liberdade é como você vai distribuir a variação, que é o grau de liberdade. Quanto é daqui, quanto é dali, para poder comparar. Está correto. Mas pense no seguinte. Bem, eu não vou poder anotar nada que eu não trouxe o... Não, tem aqui. Vocês preferem peso ou altura? Altura. Esse abre aqui, por favor. Então vamos lá, altura. 1,88. 1,70. 1,69. 63. Alguém faz a média aqui, por favor. Soma e divide. Essa amostra tem esses valores para a altura. Um 188, 172, 170, 169 e 163. Isso vai dar 170 alguma coisa. 1,65,8. Ah, não. Checa, tu errasse alguma soma. 1,88. 172, 170, 169, 163. Só tem dois valores abaixo de 1,60. Só tem um valor abaixo de 1,65, então não podia ser a média. Um 72. Agora faz sentido. A conta rápida foi a seguinte: você disse que era 165, só tinha um valor abaixo de 165. Uhum. Então não tinha como Sei. ter chegado lá.
172. Se eu tiver 4 números, Ariane, diga um número de 1 a 4, por favor. De 1 a 5. 3. Esse número não existe. Mas a média é 172. Qual é o valor daquela altura? Só existe um número possível. 1,70. Com base na média da amostra e em n menos 1 elementos da amostra, eu consigo dizer qualquer outro elemento. Normalmente a gente fala que o último elemento é pré-definido, mas na realidade não é o último na ordem. Se eu tenho uma amostra com n elementos, 5 elementos nesse caso, e sei qual é a média da amostra, eu calculo qualquer um deles, desde que só tenha perdido um. E agora? Eu não sei. Pode ser 172 e 170, como é o caso. Pode ser 171 e 171. Pode ser 173 e 169. Pode ser 174 e 168. Qualquer combinação dessas pode ser 344 e 0. Certo? Matematicamente pode. Não faz sentido ter uma altura de 3,44 m, nem jogador de basquete. Mas, do ponto de vista matemático, eu não teria como saber. Mas se eu colocar aqui 172, eu sei que isso aqui é 172. Não tem outro número que possa ser. Tá? Então, um elemento é pré-definido em função da média e dos demais. Por isso que o grau de liberdade é n menos 1. Outra forma de ver. Tenho 5 provas diferentes para vocês fazerem. Paulo chegou mais cedo, escolhe uma das provas. Depois chegou a Ariane, escolhe outra. A última pessoa que chegar na sala pode escolher prova. Vai pegar a prova que sobrou. O último elemento não tem liberdade. O último elemento é pré-definido em função dos demais. Por isso que grau de liberdade é n menos 1. Até o penúltimo elemento pode escolher uma das duas provas. O último não escolhe mais porcaria nenhuma. Tá? Ou seja, se eu tenho uma amostra com n pontos, n menos 1 pontos são completamente independentes. Qualquer um. Mas alguém vai ser pré-definido em função dos demais. Ah, mas eu não calculei a média ainda. Mas não existe a média da população? A amostra da gente não estima o que acontece com a população? Então essa média da população sempre existe. Concordam? Então sempre tem aquela média lá. Independente da gente ter calculado ou não a média, existe uma média da população que vai pré-definir o último elemento se a nossa amostra representar bem aquela população. Está fazendo sentido, gente? Esse é um conceito central. Por que ele é central? Porque, como você falou, desculpa, não decorei teu nome ainda. Elson. Cleiton. Daqui para agosto eu decoro os nomes, tá? Vocês estão com mais sorte do que o normal, porque os outros 3, um eu tenho que decorar porque é meu aluno, certo? Então eu tenho que decorar, eventualmente. Ela, só tem ela, então não tem muito como achar que um de vocês 4 tem cara de Ariane. Tá? Me desculpem, mas sem a menor intenção de saber o que é que vocês fazem com a sua vida, mas não tem cara de Ariane. E Paulo é mais fácil decorar também, por alguma razão. Por sinal, gente, eu vou aproveitar uma coisa que eu normalmente comento no início da aula e esqueci de comentar. Eu posso tirar algumas brincadeiras sem graça como essa. A intenção não é ofender ninguém, é somente deixar a aula um pouquinho mais leve. Se algum comentário meu chatear, por favor avisem que eu paro de fazer na hora. Tá? Eu não tenho a menor intenção de pegar no pé para machucar ou ofender alguém. Tá? Então, se estiver acontecendo, usando como exemplo, se Paulo ficar ressentido por causa da idade dele, eu achar que estou
estou fazendo etarismo ou alguma coisa, o Ariane fica achando que eu estou pegando no pé porque é a única dama no grupo, eu peço desculpas de antemão, não é a ideia. Se eu tirar alguma brincadeira que ofenda por alguma razão, já estou pedindo desculpas de agora, e se me avisarem eu vou pedir desculpas na hora. Tá? Uma coisa que vocês não me conhecem bem, naturalmente, meus alunos são tão gente quanto eu. Merecem o mesmo respeito que eu mereço e que eu quero ter. O respeito que eu quero ter não é porque eu estou desse lado de cada sala. Não é porque eu sou mais velho ou tenho mais títulos que vocês. O respeito que eu quero ter é porque eu sou homo sapiens. Da mesma forma que vocês. Certo? Ah, ele está falando isso porque é bonitinho. Não, é porque é a forma que eu sou. Tá? Então, se eu desrespeitar vocês, né, uma brincadeira, eu já peço desculpa de agora e vou pedir desculpas quando acontecer. Agora, eu só vou saber se vocês me falarem. Tá? Eu já tive um caso, eu sempre usava em sala de aula um exemplo de peso de pessoas. Para ficar uma coisa fácil dos alunos verem. Eu pegava, normalmente eu me pego, porque eu costumo ser o mais pesado da sala, e quando eu não sou, eu mesmo assim me pego, porque eu sei que tem gente que é mais sensível com relação ao peso, e costumava pegar normalmente uma aluna, porque as alunas costumam ser mais leves. Teve um semestre que uma aluna pediu que eu parasse de utilizar ela como exemplo de peso mais leve, porque ela se sentia mal com o peso dela. É um direito que assiste. Não tinha intenção de ofender, sem querer ofender. Mas eu só parei de fazer isso porque a pessoa chegou e me falou. Então, se acontecer, não é sendo bonzinho, não é nada disso, é questão de respeito. Por outro lado, da forma que vocês quiserem me chamar, desde que eu saiba que é comigo, certo? Por exemplo, se vocês me chamarem Ei Cabelo Branco, vai ser complicado, porque tem eu e Paulo, né? Mas Ei Gordo aí da frente, beleza. Professor Mário, tranquilo. Mário, tranquilo. Foi o nome que eu nasci. Tá? Se alguém vier me chamar professor Dr. Mário, eu vou achar muito estranho, mas respondo. Como quiser me chamar, tá valendo. E se me encontrarem no shopping, na rua, qualquer canto, quiserem falar comigo, será um prazer. Se eu não falar antes, nem que seja só o famoso mãozinha, é provavelmente que eu não reconheci. Sou terrível com fisionomia. Tá? Então não é porque tá com a esposa dele, ou com a filha, ou com o genro, indo pro cinema, não quer falar comigo. Porque eu não vim mesmo. Tá? Querendo, encontrando, e querendo falar do trabalho também, tá? Só não aceito vir tirar sarro no esporte se for depois da gente perder. Tá? Algum santista aqui não? Algum santista não? Algum tricolor? Ah, você não tem graça. Certo? Lógico, pode tirar sarro também com futebol. Tá? Vocês vão ter muita oportunidade para isso ao longo da Série A. Potencialmente. Meu objetivo para a Série A é não cair abaixo do 15º. Então, no 15º tá tranquilo, tá bom. Ok, gente? O grau de liberdade tá tranquilo? Professor, só poderia dar uma definição? O número de elementos que efetivamente tem liberdade. Com relação ao N menos 1 ali, eu acredito que posteriormente você vai pegar a média e vai aplicar aquele N menos 1, que seria a média menos 1. Não. A média foi... o que acontece? O cálculo da média é o somatório de x sobre n. Não é isso? Então, menos 1 é porque você pode definir qualquer um dos n em função da média e do somatório de x. Entendeu o que eu quero dizer? Não entendi. Vamos lá. Qual é esse valor? 1,70. Tem que ser 1,70. Como é que você chegou em 1,70? Não vale dizer de memória. Porque para média ser 1,72, obrigatoriamente esse número teria que ser 1,70. Exatamente. A média é ser 1,72. Com esses 4 valores, esse número tem que ser 1,70.
Você vai conseguir calcular um número para aqui também, não vai? Porque só vai poder ser, agora era 163, né? 162. Então agora vai ser 1,80, vai ser 1,80. Obrigatoriamente. Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Com 4 você define o último. Por quê? N vezes x barra, N vezes a média, é igual ao somatório, concorda? Se você, o somatório não é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, nesse caso, você tem x1, x2, x3, x4, x5 é pré-definido em função dos demais. Certo? Mas você já poderia ter a média, sem ter Os 5 pontos? Sim. A média da população. A média que existe. Você não sabe qual é o valor, mas ela existe. Que a gente não está trabalhando com a amostra de uma população? Vocês 5 não são uma amostra de todos os alunos de técnicos experimentais? Então existe uma média dessa população que a gente espera que vocês 5 representem. Clareou agora? Você não sabe qual é, mas existe. Certo? Aqui você consegue calcular o valor porque você tem a média que você calculou, né? Mas de onde vem a lógica que permite isso é essa. Existe uma média da população que você espera representar com base na amostra. Tranquilo? Aí é o outro caminho. Você tem 5, vai distribuindo os 5. É aquele exemplo que eu falei das provas. Aqui fica mais fácil de entender a lógica, lá fica matematicamente mais preciso. Tá? O primeiro quadrado pode receber qualquer uma das 5, o segundo quadrado qualquer uma dos 4 que faltam, etc. Até chegar no último quadrado só pode ser, nesse caso, o número 1. Que é o único que não foi usado ainda. Tendência central. O que é que vocês acham que é a tendência central? Dos valores aqui, aquele que está mesmo no centro ali, mais ou menos, se tiver numa ordem, vamos dizer assim, né? Essa aí é uma das medidas. Você tem a população brasileira. 200 e alguma coisa milhões de pessoas. Quando você for querer falar da altura dos brasileiros, faria algum sentido ver 200 milhões de números de altura? Você coloca um número só, né? Essa é a tendência central. É um número que vai representar a amostra e a população toda. Tem 3 medidas de tendência central. Moda. Aquele ou aqueles números que mais repetem, que mais aparecem. Mediana. É a definição que Paulo deu. É um número que vai ter metade para baixo, metade para cima. E média, aquela média que vocês calculam desde sempre. Passei ou não passei? Certo? Soma e divide. São 3 medidas diferentes, cada uma com vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem da moda? É simples e representa o valor mais comum. Desvantagem, nem sempre existe. Nem sempre existe uma só. Nesse conjunto de dados aqui, era 163, né? 163 e 170, não era isso? Era 72 lá embaixo. É que tá sumindo aqui. Tem moda aqui, não? Não tem moda. Ou poderia ter mais uma moda. A moda simplesmente é quem aparece mais vezes. E só fala sobre quem aparece mais vezes.
Não diz nada sobre marinheiro. Porque não tem essa informação na moda. Por outro lado, a moda tem uma vantagem. Qual é a moda de roupa dessa sala? Calça jeans. Das 6 pessoas na sala, 3 estão com calça jeans. Então a moda permite ter uma avaliação de medidas qualitativas também. O que é que acontece com a frequência? Embora o pessoal que faz moda mesmo coloque pessoas que sejam completamente fora de qualquer realidade para representar a realidade, né? Modelo masculino e feminino não representa ninguém, mas isso é um detalhe. Ok, gente? Tem vantagens e desvantagens. Nunca vi nenhum trabalho utilizando a moda de estatística, mas eu tenho que falar não. Mediana. Que fica no meio caminho. Você organiza os dados, o ponto que fica no meio, você vai ter metade menor ou igual, metade maior ou igual, é a mediana. Se você tem um número par, é o ponto que fica entre os dois. Mas a definição é essa. Sempre vai ter. E vai dar uma ideia baseado nos dados ordenados. Tá? Qual é a vantagem dela? Se Bill Gates decidisse ser aluno aqui, mudava muito a renda mediana da turma? Não. Bill Gates ou eu, presumivelmente, temos o mesmo efeito na mediana da turma. Estamos acima, no meu caso de vocês, porque já estou na profissão, e ele muito acima porque é Bill Gates, né? Mas ele ou eu somos simplesmente um número a mais. Se Gisele entrasse aqui no lugar de Bill Gates, teria o mesmo efeito que ele. Poderia mudar a mediana, porque saía de 6 para 7 pessoas. Então, podia mudar um pouquinho o valor da mediana, mas só isso. Mas a média, o que aconteceria se Bill Gates fosse aluno? A média é bastante. Por um fator de 100 mais ou menos. A mediana, se a quantidade de amostras for par, seriam 2 medianas? Não, é o valor que fica entre os dois. Vamos dizer que fossem 6 elementos, certo? Seria ordenar os 6, o valor entre 3 e 4, tiraria a média de 3 e 4, um valor equidistante entre os dois, vai ter 3 menores e 3 maiores, certo? Com 5, aí é um valor que não é calculado, é medido, mas não é calculado. Tá ok? A grande vantagem da mediana é que é insensível a valores extremos. O que valeu para Bill Gates entrar, valeria igualmente bem para um morador de rua sem renda nenhuma. Só que do lado oposto, né? Ele não baixaria a mediana da turma muito, poderia baixar a mediana, porque somos poucas pessoas, então poderia ter uma mudança na mediana, mas não seria uma mudança drástica. Mas ele baixaria bastante a média da turma. No nosso exemplo ali, a mediana ia ser 1,70. A mediana ali é 1,70. Certo? 1,88, 1,72, 1,70, 1,69, 1,63. Veja que se você medisse a vez de 1,88, 2 metros, a mediana não mudava nada, mas a média mudaria. A mesma coisa se a Ariane, a vez de 1,63m, fosse 1,53m. Mudaria a média, mas não mudaria a mediana de vocês 5. Tá ok? Normalmente nós não trabalhamos com a mediana, mas deveríamos trabalhar em várias ocasiões. Como assim? Nós temos alguns dados que são muito variáveis. Certo? Por exemplo, não é o caso tanto de vocês, mas em agronomia, como geral, se você for contar o número de insetos por planta. Você vai ter muitas plantas com 0, aí de repente vem uma planta com
1000 insetos. Tá? Quem é que representa mais? Vamos dizer que você tem as 5 plantas, 4 são 0 e 1 é 100. Quem é que representa mais? 4 com 0, porque é o que está acontecendo mais frequentemente. A mediana vai ser 0, mas a média vai ser 20. Porque isso vai 100 dividido por 5. Tá? Então, para muitas coisas desse tipo, em que você tem várias amostras, a mediana talvez seja uma medida melhor para centralizar aquelas amostras em um ponto. Tá? E é por isso que o pessoal de humanas e sociais aplicadas usa tanto a mediana. Porque pela natureza dos dados, eles têm muitos outliers, tem muitos pontos muito extremos. E aí com a mediana você mata o efeito desses pontos. Lógico, você está falando da renda de um país, mesmo o Bill Gates no Brasil, não ia mudar muito a renda média brasileira. Tá? Porque são 210 milhões de pessoas, ele ia aumentar a nossa renda média, mas provavelmente em alguns reais por ano. Não ia ser um efeito grande, mas numa amostra menor, ele teria um efeito brutal. Tá? E finalmente a média, que é a velha conhecida de vocês, certo? Média aritmética, soma e divide. Tá? Ela é a melhor porque leva todo mundo em consideração. É a que a gente usa normalmente porque leva todo mundo em consideração. Mas é sensível a valores extremos. Então, um valor fora do razoável, incluir Bill Gates aqui, por exemplo, vai afetar a média. Ele Pode impactar no resultado. pode impactar no resultado. Certo? Parecer que a gente é rico quando pelo menos eu não sou. Não sei mais ninguém, mas eu sei que não sou. Ok, gente? Mas a média é o que normalmente nós utilizamos para representar o miolo. Reduzir aquela nuvem de dados a um ponto. Só que a nuvem de dados só foi reduzida para um ponto. Mas o que acontece? Isso não representa bem a amostra. Por quê? Vamos dizer, esse grupo aqui. A média foi em 72, né? Nós reduzimos essa população de 5, essa amostra de 5, a um único ponto. Agora em preto, nós temos uma outra amostra de 5 elementos com a mesma média. Essas duas amostras são iguais? Não, né? Elas têm a mesma média, mas não são iguais. Por quê? Uma tem variação, a outra não tem. Então a gente precisa mostrar, além da média, a variação. Para poder comparar as populações. Eu poderia colocar igualmente, ao invés de uma sem variação, eu poderia colocar uma com tem outra amostra com 5 também, com média com 72 também, e é uma terceira amostra diferente. A primeira tem uma certa variação natural, a segunda não tem variação nenhuma, e a terceira é mais variável. Professor, talvez seja assunto para outra aula, mas em relação àquelas amostras que o senhor pesquisou, como seria que a gente interpretaria um outlier? A gente vai ver outlier daqui para um outro assunto, mas vamos lá. Somente a informação da variação não vai te mostrar outlier direto. Certo? Lógico que no grupo do meio aqui não tem outlier nenhum, porque todo mundo é igual.
Nesse grupo de cá também não tem outlier porque a variação está uniforme. Certo? Eu tenho 5 valores muito variáveis, mas estão variando homogeneamente no grupo. Aqui eu teria 2 candidatos a outlier. O mais alto e a mais baixa. Eles estão destoando do miolo do grupo. Certo? O outlier vai ser aquele ponto que está muito fora do que está acontecendo com o resto do seu grupo. Essa é a definição do outlier. Tá? Como a gente vai medir isso aí? Aula de modelo linear geral. Aí eu vou mostrar como é que a gente decide o que é um outlier ou não. Mas a definição dele não é que tem uma alta variabilidade. É que ele está variando diferentemente do resto do seu grupo. Tá? No caso lá da esquerda, que variou mais, eu não sei quem é o outlier. Professor, 1,92, 1,82, a diferença entre eles é igual. Aliás, é igual porque eu construí para ser igual para facilitar a minha vida. Né? Para poder. no caso, se eu tivesse uma variação entre esses números de forma assimétrica, ele não seria um outlier. Naquele caso ali não é outlier porque está variando uniformemente no grupo. Está variando muito no grupo, mas de uma forma uniforme. Entendi. Outlier. Out fora. Lie deitar. Está deitado fora. Então o outlier é um ponto que está fora da faixa que você esperaria normalmente acontecer. Em função da variabilidade do grupo. Certo? Quer ver um outlier bem claro aqui? A média vai mudar, tá? Para dar esse exemplo, a média vai ter que mudar. Esse cara de 2,10 m é um jogador de basquete que veio parar aqui por engano. Ele está completamente fora do padrão geral daquele grupo ali. No caso, se eu tivesse, por exemplo, 1 em 10, 2 em 10, 3 em 10, 4 em 10, provavelmente eu não ia identificar o outlier porque minha simetria entre os diferenciais está desse Está variando muito. Você vai identificar que aquele grupo está altamente variável. Mas não dá para dizer. Está variável por causa desse cabo aqui que está avacalhando todo mundo. No grupo do meio ali, eu vejo claramente que o valor de 2,10 está muito esquisito. Certo? A gente está fazendo pegar no solo, aqui da zona mapa. 6, 5, 6,5. Parece um pH 8. Alguém vai ter alguma dúvida que eu peguei uma mancha de calcário que tem pH colocado ali? Não tem como, né, na zona da mata da gente pegar um pH 8 sob condições normais, ela vem uma outlier. Ou eu misturei, estava usando a solução tampão de padronização e pensei que estava fazendo solo, porque só assim para encontrar um pH 8. Ou no sertão, encontrar um solo com pH 4,5. Alguma coisa está fora do padrão. Certo? Normalmente não vai ser coisa tão escancarada quanto essa. Né? Você vai ter que pensar um pouquinho mais no que está acontecendo para ver se realmente é um outlier que deve ser descartado ou se é um ponto que está variando muito mesmo. Tá? E aí eu vou aproveitar logo para um gancho de prática de experimentação. Nunca joguem as anotações iniciais fora. Certo? Terminou de medir alguma coisa, se tiver medindo no papel, faz um PDF, marca o que é, não adianta só colocar o PDF com um nome qualquer, bota o nome que significa medições, pesos, dia tal, pesos, pote tal a tal, alguma coisa que faça sentido depois para você procurar. E salva isso. Para evitar raiva. Muitas vezes a gente, quando está transcrevendo os dados da anotação para o computador, a gente erra. Mas se você tiver jogado fora o papel, você não vai saber se você errou. Aquele 1.1, que deveria ser 11, você não vai saber.
pode até achar que era 11, mas não vai saber. Faz o PDF, guarda os PDFs, organiza esse material. Não deixa o samba do crioulo doido ou o rock do louro com problemas mentais, certo? Porque depois você não vai saber, tá? Todo dia, antes de pegar o ônibus ou o carro para ir para casa, faça isso. Antes de sair da universidade, bote em algum canto seguro. Não deixa no celular, não deixa no papel para não ter raiva. A professora Carol foi minha aluna aqui em Solos. A pobre coitada. Na época eu fazia experimento com os alunos na disciplina. Tá? E eu misturava, ela foi aluna de doutorado aqui, eu colocava um aluno de doutorado com um aluno de mestrado para deixar os grupos mais ou menos homogêneos. Ela fez o trabalho do grupo, ela fez o trabalho todo, ela foi para casa. Quando estava saindo de casa para Rural, o dono das coisas dela passou e levou o caderno que tinha todas as anotações. Ela ainda tentou ligar para o cara, ligar para o celular dela. Ó, eu sou a pessoa que você assaltou hoje. Me devolve o caderno. Certo? Felizmente ela tinha o material, as soluções, e mediu tudo de novo. Mas numa dessa, se ela não tivesse mais as soluções, tinha perdido o experimento inteiro. Não deixa no celular. Usa Dropbox, Google Drive, qualquer canto. E antes de sair daqui, já pendura nesse canto. Com organização. Não adianta só salvar, não. Você tem que saber achar depois. Mas vamos lá. Então, além da medida de tendência central, você precisa de uma medida de variação. A tendência central mostra o miolo. A variação mostra a variação, a distribuição em torno desse miolo. Existem várias medidas. A primeira é a mais simples de todas e a mais inútil de todas, a amplitude. Diferença entre máximo e mínimo. Por que é mais simples? Porque simplesmente você pega o maior valor, tira o menor e a amplitude é essa. Por que não serve de nada? Porque só fala desses dois valores. A única coisa que ela presta é que é fácil de entender. Essa é a diferença entre o máximo e o mínimo. É a única coisa boa dela. Mas só fala desses dois pontos. Ela não fala da amostra. Ela fala de dois pontos da amostra. O maior ponto e o menor ponto. Só isso. Depois vem a variância. A variância é a medida arretada. Por que isso? A média não é a medida que normalmente nós utilizamos para representar a amostra, o ponto central da amostra. A variância mostra a distância de todos os pontos em relação à média. Quanto maior a distância dos pontos em relação à média, maior a variação dos dados. Certo? Só que, se você somar essas distâncias, vai necessariamente dar zero. Por que isso? Porque essas distâncias vão ser positivas e negativas. Então, quando você somar, como a média já levou todos os pontos em consideração, quando você somar a distância de cada ponto em relação à média, a soma tem que dar zero. Tá? Aqui está um exemplo, mas se vocês pegarem qualquer um desses aqui e fazer a conta, vocês vão ver que isso é verdade. É mais fácil de fazer a conta no último ou no penúltimo. Um porque é tudo zero e o outro porque está tudo bonitinho de 10 em 10. Então eu vou fazer com aquele ali. 1,92 para 1,72 é mais 20. 1,82 para 1,72 é mais 10. Então mais 20, mais 10, mais 30, né? 1,72 para 1,72, 0. 1,62 para 1,72 é menos 10. Menos 0,1, na verdade. Então, estava em 30, baixou para 20, não foi? De 1,52 para 1,72 é menos 20, zerou. Vai acontecer com qualquer conjunto de dados.
com uma única possível exceção. Se houver erro de arredondamento envolvido na história. Certo? Se a média é quebrada, você arredondar, aí você pode ser que lá no arredondamento não zere. Certo? Mas aí vai ser um efeito da apresentação dos dados, não vai ser um efeito real. O que é que você faz? Você tem que transformar todos os números em positivos. Vamos simplesmente ignorar os sinais. Não vale. Tá? Módulo não vale, que módulo matematicamente não é legal. Vamos multiplicar com -1. Aí quem era positivo vira negativo, quem era negativo vira positivo e continua a mesma coisa. A operação matemática com melhores propriedades e mais fácil é o quadrado. Por quê? Mais vezes mais é mais. Menos vezes menos é mais. Então o quadrado é obrigatoriamente positivo. Então o que é que a gente faz? Eleva todo mundo ao quadrado. O desvio padrão é esse número aqui, né? Divide, multiplica, mas ele é função dos números de lá. Se eu aumento esses números, o desvio padrão vai mudar também. Certo? Se ao invés de 55 fosse 550, botasse mais um zero. Ou seja, se eu ao invés de pesar em quilo, pesasse em hectograma, quase centena de grama. É hecto, né? Se eu pesasse, ao invés de pesar em quilo, pesasse em hectograma, botava um zero a mais ali só, mas os números iam aumentar. Então, na hora que eu coloco o CV, como eu mato a unidade, eu mato esse efeito das unidades. E me permite comparar não somente variáveis diferentes, como a mesma variável com médias muito diferentes. A produtividade do milho no semiárido varia muito mais do que lá no cerrado. Porque a condição ambiental é muito mais variável. Então, naturalmente vai variar mais. Mas se eu olhar o número do desvio padrão e do desvio padrão, o desvio padrão do cerrado é maior. Porque variar 1 tonelada lá é variar 10%. Variar 1 tonelada aqui é variar 100%. Certo? Então, um desvio padrão de 1 tonelada no cerrado é muito menor do que um desvio padrão de 1 tonelada aqui. Que a nossa, aliás, aqui eu acho que a média não consegue ter um desvio padrão de 1 tonelada, porque daria valores negativos, né? Tá ok? Então, a grande vantagem do desvio padrão é essa. Eu posso comparar as coisas diferentes. Agora, aqui tem uma coisa séria. Quem aqui já abriu um livro de estatística da graduação? Pimentel Gomes ou qualquer um desses. Estatística experimental. Todos os livros têm isso. Uma porcaria de uma tabela. Desvio padrão de o CV de tanto, tá alto, tá baixo, tá etc. Esqueçam. A tabela clássica que a gente usa no Brasil é uma tabela que Pimentel Gomes colocou no primeiro livro dele, na década de 60. Tá? E lá dizia, e eu sei porque eu tinha, não tenho mais, umas 10 versões diferentes desse livro em casa, 10 edições diferentes, que era o livro que meu pai usava para dar aula, e que eu usei também para dar aula, porque é um bom livro. Aí dizia, valores de CVs para experimentos com milho no campo para produtividade. E aí dava uma faixa de valores. Nesse cenário, arretado. Ok, eu fiz um experimento no campo com milho, estou vendo produtividade, e o CV foi 10%. Bom demais. Eu fiz tudo certinho, variou pouco. Então tenho confiança. Aí chega o aluno, pensem, tem 3 pontinhos aí, tá? Para vocês pensarem no que é que eu pensei. E vai dizer que um experimento que fez na casa de vegetação, medindo a altura de planta, uma casa de vegetação decente, não é essa nossa não, que deu um CV de 10%, tá bom. Deveria dar muito menor do que isso, porque você tem um ambiente muito controlado. E aí chega outro aluno desesperado. Meu experimento com respiração microbiana deu 40% de CV, eu vou comemorar.
Eu vou dar pulo de alegria aqui com 40% de CV para respiração microbiana. Porque aquela porcaria varia muito. Então não dá para dizer, foi bom ou foi ruim, pelo CV sem olhar onde é que foi o experimento, o que é que eu estou medindo. Certo? Porque variáveis diferentes variam de forma diferente. O mesmo CV para altura é pior do que se for para peso. Vai depender do cenário, né? Vai depender do cenário. Então peguem aquela tabela, e a não ser que vocês vão trabalhar com milho na produtividade no campo, esqueçam. Se forem trabalhar com milho na produtividade no campo, beleza, pode usar. Mas vai para o experimento no laboratório, você vê de 20% no laboratório, pô, tu fizesse alguma coisa errada, velho. Não faz sentido uma medição feita todo no laboratório, tudo condição controlada. Só tirar uma dúvida em relação ao coeficiente de variação. Se eu tiver, vamos supor que eu tenha uma amostragem muito pequena e um determinado tratamento. A média for de altura de planta de soja for 1 metro. Se eu tiver uma planta com 1,20 m, eu posso inferir que o CV foi de 20%? Não. O CV não trabalha, primeiro ele não trabalha com tratamento, o CV é medido no experimento como um todo, porque ele é medido a variação do acaso. Essa conta aí está certa, mas o CV a gente vai fazer a variação do acaso, na realidade. Tá? Então é no experimento como um todo. E o CV não fala de plantas individuais. Então você tem, a não ser que todas as suas plantas tenham 1 metro e uma tem 1,20 m, o CV não vai ser. Se for esse cenário, o CV não vai ser 20%. 20% significa que em torno da média tem uma variação de 20%. Então, se a média for 1 metro de altura, você vai ter plantas com 1,10 m, plantas com 0,90 m, para dar essa variação de 20% em torno da média. Isso aqui vale tanto para mais como para menos É também. o em torno da média, a abertura geral. Certo? Pode ser, por exemplo, uma planta de 1,20 m, 1,10 m, uma planta de 1,05 m, uma planta de 1,10 m e 10 plantas de 0,99 m. Então, uma planta mais alta, 10 plantas mais baixas, mas no conjunto dá uma abertura de 10 para um lado, 10 para o outro. Nessa situação eu poderia, assim, só uma ideia, eu poderia ter essa planta como um outlier É possível que seja. 19. É possível que seja. Certo? Nesse cenário aí que eu falei, de 9 plantas com 0,99 e uma planta com 1,10, está com cara de ter variado demais por alguma razão. Certo? Mas estaria cedo demais para falar que é ou que não é. Eu teria que olhar mais coisas. Ela está com a cara de ter variado muito fora do que eu esperaria acontecer. Veja bem que eu coloquei o cenário bem forçado, né? Uma com 10 centímetros a mais e 10 com. Ô, professor, mas no caso, essa variação elevada não implicaria em que aquela forma de amostragem não é a mais correta? Pode ser, pode não ser. Certo? Pode ser uma variação ambiental, tá? Do seu ambiente. Pode ser uma variação da variável. Certo? Você tem variáveis que variam muito. Pega P do solo. Certo? Você espera que o P varie muito. Pega pH do solo, você espera que ele varie pouco. Pega o teor de areia do solo, numa determinada área, ele deve variar pouco. Eu acredito que o principal fator para CV alto seja erro experimental. Não somente. Não somente. Pega, por exemplo, uma rede de experimentos feitos no semiárido. Certo? Milho, sorgo, qualquer coisa que você queira. Você espera uma variabilidade alta ou baixa? Alta. Por quê? Porque a condição ambiental é muito variável.
Você pode fazer os experimentos com o maior cuidado do mundo. Mas se você estiver dependendo de São Pedro, ele vai ter uma alta variabilidade inerente ao ambiente. Eu deixo essa porta também da sua sala aberta. A da minha sala eu garanto, mas pode deixar aberto que eu vou trancar depois. Obrigado. Certo? É uma variação inerente ao ambiente. Mas se varia tanto, eu não tenho como afirmar que é em função do tratamento e não do acaso. Fica mais difícil. Certo? Quanto mais variável, mais difícil você diferenciar o que é tratamento e o que é acaso. Certo? Tem horas que você não consegue. Tá? E aí vai entrar um conceito que eu, daqui mais uns slides, eu vou falar do nível de significância. Que às vezes a gente tem que trabalhar com uma chance de erro maior do que normalmente assumimos, porque não temos como ter aquele grau de confiança tão alto. Pela natureza do material que a gente está trabalhando. Ok? Uma síntesezinha, tocando em... Esse T não está multiplicando? Então, multiplicador menor significa que eu estou fechando mais o intervalo, né? Multiplicador maior, eu estou abrindo mais. Qualquer valor ali. Tá? Vou pegar um só para facilitar a minha vida. Com 10%, a minha chance de estar errada é 10 vezes maior do que com 1%. Por quê? Eu estou fazendo uma faixa 10 vezes menor. Eu estou estreitando a faixa em torno da média. Está fazendo sentido para vocês? Se eu quero ter muita confiança, que eu só vou afirmar alguma coisa, quando tiver com certeza, o que é que eu faço? Se tiver fora dessa faixa de valores, eu realmente tenho muita confiança que é diferente. Nesse caso, eu estou admitindo que o meu experimento tem 10% de chance de estar errado. Não. Eu estou admitindo que se eu pegar duas amostras, certo? Em que, com um intervalo de 10%, não tem sobreposição, eu vou errar até 10% das vezes quando eu afirmar que elas são diferentes. Não é que o experimento está errado. Isso não precisa ser necessariamente experimento, no começo de conversa. E segundo é comparar amostras. Não o experimento como todo. A amostra seria um tratamento, nesse caso. Então vamos pegar aquele exemplo do Doberman e pastor alemão. Calculei média mais ou menos desvio, média mais ou menos intervalo de confiança com 10%, média mais ou menos intervalo de confiança com 10%. Então ele quer comparar o peso do Doberman e do pastor alemão. Se esses pesos não se sobrepõem, eu vou afirmar que eles são diferentes quanto ao peso. Mas posso estar errado 10% das vezes que eu fizer essa afirmativa. Ou seja, talvez em 10% das vezes, até 10% das vezes, eles não sejam diferentes, embora eu tenha afirmado que são. Clareou agora? Certo. Se eu quiser ter mais confiança, o que é que eu faço? Ao invés de errar 10%, eu erro 5% das vezes. Mas o que acontece? Abre mais. Então, o que acontece quando abre mais? Fica mais provável de, se não forem muito diferentes, sobrepor. Certo? Se eu colocar com 5% das vezes Doberman e pastor alemão, vou jogar no seguro, com 1% das vezes Doberman e pastor alemão, eu não vou dizer que eles são diferentes. Porque as faixas vão ficar amplas o suficiente para ter muito peso, que tanto pode ser um Doberman quanto um pastor. O que aconteceria com São Bernardo e Salsicha? Provavelmente. Eu conseguiria diferenciar com 1% de chance? Porque são tão diferentes que mesmo com a faixa grande em torno deles, eles vão continuar sem sobrepor. Porque eles são tão diferentes que, na verdade, eu nem preciso de estatística, né? Peso do salsicha,
1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. A não ser que a gente pegue fases diferentes. Hã? A não ser que a gente pegue fases diferentes. Mas aí também tá sacaneando, né? Vai querer, se você pegar um recém-nascido de São Bernardo, vai ser mais pesado que um salsicha. Geralmente nas agrárias a gente usa, assim, para fazer estatística, a gente usa um erro de 5%. É o mais comum. Mas em que situação nós poderíamos usar 10 ou 1%? Vamos lá. 10%. Você está medindo uma coisa que varia muito num experimento pequeno. No caso de vários trabalhos meus, em També, um experimento de 9 hectares, mas que só tem 9 unidades experimentais. Cada unidade experimental mede 1 hectare. Eu não vou conseguir uma alta precisão experimental, porque o experimento não me permite. Por outro lado, não dá para simplesmente sair aumentando o experimento em que a unidade experimental é 1 hectare. Junte a isso que eu estou falando de medidas como respiração microbiana, biomassa microbiana, que são medidas altamente variáveis. Então, trabalhos publicados na Catena, que é uma revista muito conceituada, muito exigente, 10% de significância sem o menor. Não teve um revisor que entendeu, tá ruim. Outro cenário. Você está fazendo um trabalho para vacina da Covid. Agora, para pegar uma coisa mais próxima da gente, vacina da gripe aviária. E quer recomendar uma vacina. Você precisa ter alta chance de acerto ou não? Então, o que é que você vai fazer? Aumentar a exigência ou diminuir? Aumentar a exigência. Reduzir a chance de erro. Certo? Depende do que você está fazendo. Tá? Outro caso. Uma coisa que permita evitar ter que matar as galinhas todas. Certo? Você quer ter alta confiança ou não? Aceita uma confiança menor? Novamente, uma prática padrão com uma coisa como o surto de gripe aviária que está tendo agora nos Estados Unidos é exterminar, se encontrar um caso, mata todo mundo, que é para evitar a propagação da doença. Isso é uma prática comum. Se você conseguir uma coisa viável do ponto de vista prático, que reduz a chance disso, você não vai aceitar errar um pouquinho mais? Aumenta a chance de erro. Porque já perdeu todo mundo de qualquer jeito. É um remédio para gripe aviária que ou mata ou resolve. Bem, você já ia matar. Então, se você perder metade do galinheiro, você ainda ficou com metade do galinheiro que você ia jogar fora. O problema vai ser você conseguir que o USDA aceite isso aí, tá? Provavelmente não vai aceitar. Mas a lógica seria essa. Certo? Um cenário que você tem um grande ganho com baixo risco, você aceita errar mais. Um cenário que você tem alto risco com menos ganho, você tem que errar menos. Aí você vai por 5, por 1, dependendo do cenário. O pessoal de física de partícula, vocês lembram de uns anos atrás um AUE sobre o bóson a partícula de Deus? O bóson de Gibbs. Para dizerem que tinham encontrado isso aí, tinha que ser um 5 sigma. Certo? 5 sigma significa 5 desvios padrões. A coisa tem que ser tão improvável de acontecer devido ao acaso, que teria 5 desvios padrões de chance de não ser devido ao acaso. Um desvio padrão 67, 2 desvios 95, 3 desvios 99, 4 desvios, se não me engano, é 0,1% de chance de ser devido ao acaso, e 5 desvios, não sei nem quanto é que é, mas é uma chance muito baixa, mas muito baixa mesmo de ser devido ao acaso. Por que isso? São dados extremamente sujos, pela natureza do dado, uma variabilidade muito alta. Está trabalhando com um número de pontos muito alto, então por acidente poderia ter alguns pontos não representativos acontecendo, para poder fazer. E era uma afirmativa do ponto de vista conceitual muito séria. Então tinha que ter um grau de confiança muito alto para afirmar que tem uma nova partícula
tão crítica que foi chamado normalmente, a mídia dizia a partícula de Deus. Certo? E não é a mão de Deus de Maradona, não. Criança lasca, né? A gente fala as coisas assim, todo mundo deveria saber o que é, então não ficou cara de tacho. Ninguém vai saber, só eu. É. Nunca ouviram falar na mão de Deus de Maradona, não, filho? Eu não. Vocês nunca viram o Globo Esporte na época da Copa, não? Mas também você até existe, na Copa do Mundo foi em 90. Sim, mas toda Copa do Mundo, toda vez que fala de Maradona, fala da mão de Deus dele. Ah, já vi, agora. Certo? Copa de... Foi 90 não, foi mais pra trás ainda, 86. Ah, foi o gol que ele tirou, foi? Não, o gol que ele fez com a mão. Ah, tá. Não. Ele fez que estava cabeceando e enfiou com a mão, deu uma cortada de vôlei. Foi em 86 ou 90. Mas toda Copa do Mundo passa essa cena 500 vezes. É. Zero para todo mundo. Por falta de referência histórica séria de futebol. Mas tá ok aqui, gente. Agora falando sério. Vocês podem ver também aqui outra coisa. Com uma amostra maior, como é que o tamanho da amostra afeta a faixa de valores? Bem, primeiro afetou lá porque tem um N, né? Na fórmula tem um N. E afeta aqui também. Ou seja, o N está entrando 2 vezes. Vê o que acontece com o T quando vai aumentando o tamanho da amostra. Ele vai caindo. Porque vai ficar cada vez mais fácil encontrar diferenças. Também vejam outra coisa. A gente sempre fala, quanto mais amostras, melhor, né? Quanto maior o tamanho da amostra, melhor. Mas tem uma queda de ganho. Você que estava em 10, era 1.8. Quando você saiu de 1 para 10, saiu de 6.3 para 1.8, não foi? Saiu de 10 para 20, saiu de 1.8 para 1.72. Foi para 50, foi para 1.68. Foi para 100, foi para 1.66. Continua caindo, mas cada vez caindo menos. Eu dobrei de 50 para 100 e só caiu 0.016. Eu saí, multipliquei por 20, de 50 para 1.000. Caiu 0.03. Será que valeu a pena fazer esse aumento de custo? Por aí não. Pode ter valido a pena por outras coisas, né? Simplesmente para aumentar a precisão estatística. Princípios experimentais, são 3. Repetição, casualização, controle local. Repetição, o que vocês acham que é? O que é repetição? O número de amostras que eu vou colocar Repetir. as mesmas coisas. Repetir, é o que eu digo, o nome disso. Por que é importante? Se você medir uma coisa uma vez, como é que você vai saber se o valor que você obteve é acaso ou tratamento? Você não consegue, não. Então, você precisa repetir várias vezes, ou várias variáveis, mas você precisa repetir algumas vezes para poder ver. Ok, isso é uma característica dessa coisa, ou não. Você só consegue ver a variação do acaso se você tiver mais de uma medida. Se você tem uma única medida, você não vê a variação do acaso. Concorda? Repetição sempre tem que ter. Uma dúvida, professor. Por exemplo, um experimento lá. Em uma determinada área, eu tinha 36 pontos. Depois, tirei 36 amostras de cada ponto. Cada amostra dessa, na hora de fazer uma análise, eu fazia por exemplo, 10 vezes. Ok. Aí, a repetição são os pontos que eu tirei ali ou as vezes que eu fiz Tem 2 repetições diferentes aí.
Do ponto de vista do campo, são os 10 pontos. São as 36 vezes. Certo? Porque você está representando 36 valores diferentes do campo. O que é que você está fazendo 10 vezes? A variação dentro do ponto, a variação do método. Em alguns métodos, você tem uma grande variação dentro do método. Tá? Se você fizer 10 vezes a mesma coisa, você vai ver o que é que se esperaria. Se você pesasse 10 vezes a mesma amostra, você esperaria encontrar 10 vezes o mesmo peso. No limite de precisão da balança. Não é isso? Se a balança pesa em miligrama, você deveria ter 10 pesos iguais lá até a última miligrama, com a variação na última miligrama, sendo uma variação inerente à precisão daquela balança. Outras coisas vão variar mais, de medição a medição. Eu fiz uma vez, quando eu fiz física do solo, então tem uns 500 anos já, mas curva de retenção de umidade. Certo? O que eu me lembro é que ela varia muito. Se você pegar a mesma amostra e fizer várias vezes, vai ter curvas diferentes. Então, pode valer a pena você fazer 10 vezes para poder ver. Porque a média dessa curva representa o conjunto das 10 que representa esse ponto. Então, você tem duas medidas diferentes. Não dá para você comparar leitura 1 do ponto 1 com a leitura 10 do ponto 2. Não faz sentido tratar como coisas iguais. Tá? Mas pode fazer sentido, dependendo da variável, você ter vários pontos diferentes, várias réplicas diferentes de uma mesma repetição. Porque você tem uma variabilidade inerente, metodológica, ou da variável. Respiração microbiana se faz em 2 a 3 amostras para cada ponto, porque aquela porcaria varia. Vocês vão me ver usar muito respiração como medida, como exemplo de variável. Porque aquela porcaria varia que só o cão. Então você... Aí chama de réplica. Réplica ou repetição técnica. A expressão em inglês mais comum é para diferenciar, porque réplica em inglês também é o que a gente chama de repetição. Replicate the experiment, é repetir o experimento. Certo? Então lá eles chamam de repetição técnica. Essa repetição técnica seria eu realizar a análise na mesma amostra um número de vezes. E além disso, eu tenho repetições da minha amostra. Isso. Vou fazer o procedimento. Exato. Aí são coisas diferentes. Na repetição da amostra, você está representando a variação do campo, que você quer medir. A repetição técnica, a réplica, você está vendo a variação do método, incluindo o pesquisador no método. Tá? Então, são duas medidas diferentes e em algumas áreas do conhecimento, nenhum de vocês é disso, mas algumas áreas de solos, é inviável ter um grande número de repetições reais. Por exemplo, para o pessoal de Valdomiro, mineralogia, você não consegue abrir 50 perfis no campo. Certo? O dono, primeiro que você não vai ficar pobre se for fazer isso, até ele fica pobre. Certo? Porque o custo é alto. Então você não tem como, você termina tendo mais de um ponto no mesmo perfil e poucos perfis por área, porque é viabilidade. Certo? Pode parecer, quando estou dizendo isso, que eu estou dizendo que não estou fazendo julgamento de valor, não estou. A viabilidade é um ponto central. Certo? Não dá para você querer tratar um experimento. Primeiro que você não consegue fazer experimento na área dele. Tá? O CNPq não paga um projeto, nem a FACEP paga um projeto de 100 mil anos. Para ver a formação do solo. Não dá, você tem que utilizar coisas que... Uma cronossequência, uma topossequência, admitindo que o solo vai variar em função da topografia, mas não varia somente em função... Quando você faz a topossequência de cima para baixo, você está dizendo que a variação é da topografia. Mas além da topografia, tem posição do relevo de chuva, tem isso, tem aquilo outro, que você não tem como separar, porque você não tem como fazer um experimento propriamente dito. Quer dizer que não é ciência porque não faz experimento? Não. Não quer dizer isso.
Esse não ficou parecendo que não é ciência. Não quer dizer isso. Alguém consegue fazer um experimento de astronomia? Você consegue fazer um experimento de criação do sistema solar? Quer dizer que não é ciência? É ciência. Só não dá para fazer experimento, porque não dá para ir ali, vou pegar 50 Via Láctea, vou fazer um sorteio aqui para distribuir elas no campo e vamos fazer um experimentozinho de 5 bilhões de anos. Não dá, né? Não é viável. Ciências humanas são ciências. Pode não ser muito exatas, mas são ciências. Certo? Só não dá para fazer um experimento. Certo? E se você não for um cara chamado Joseph Mengele, ou gente dessa laia, tem muita coisa de saúde que você não consegue fazer experimento. Vocês sabem quem é Joseph Mengele, né? As referências têm que atualizar. Médico nazista. Tá? Fez vários experimentos em campo de concentração. Um dos favoritos dele era pegar gêmeos, quebrar a perna de um para ver se o outro sentia dor. Bem, a comissão de ética dele não era muito séria. Tá? Vários experimentos desse tipo. E por sinal, não só foi ele não. Os americanos fizeram experimentos com populações negras e de deficientes mentais, russos também, chineses também, certo? Não é privilégio do... Os nazistas ficaram mais famosos, né? Mais em evidência em relação a isso. Os nazistas ficaram mais famosos porque, inclusive, muitos dos experimentos não tinham o menor sentido científico, e a mídia nazista nunca foi muito boa, né? Com toda a razão para não ser, diga-se de passagem, certo? Mas todos os governos, nessa época, faziam experimentos bem questionáveis hoje em dia. Tá? Então não é somente o lado político, mas você sendo ditador, você consegue fazer algumas coisas que depois não consegue. Pegando esse exemplo, essa questão de repetição, né? Eu sou formado em economia também. Então, na época, tiveram aqueles vários planos econômicos, né? E aí foi exatamente na época que eu estava me formando. E aí o professor nosso falou assim, olha, o experimento é ao vivo. Você tem que aplicar e ver o que vai dar. Aí deu certo ou não deu. Por isso que tinham vários planos. Não deu certo, né? Não deu. Até o real não deu certo. Mas é o que se chama de experimento natural. Natural. Você tinha que colocar para rodar e ver. Não dá para fazer... Não, vou pegar metade do Brasil e vou congelar o preço, a outra metade do Brasil não vou congelar. Não dá. Não consegue fazer. Tá aí. Planos econômicos eram assim. E a maioria deles era coisa que era puro desespero de causa. Bem, repetição. Casualização. Você está repetindo. Por que a casualização? Se você direcionar para onde vai cada repetição, o que é que pode acontecer? Alguém pode influenciar o resultado. Você pode favorecer ou desfavorecer alguma coisa. É por isso que em medicina, em que isso é muito sério, se faz um experimento chamado duplo cego. Você conhece o experimento cego. A planta não sabe qual é o tratamento que está recebendo. Que a pobre coitada da planta não sabe nada. Mas você sabe o que é que está colocando, né? No duplo cego, você não sabe o que é que está colocando. O médico que vai aplicar um tratamento no paciente, como parte do experimento duplo cego, não sabe se está dando placebo ou remédio. Tá? Não é só o paciente que não sabe se está tomando placebo ou remédio. O médico não sabe. Quem sabe é uma outra pessoa que não está aplicando, é um outro grupo central que faz a distribuição, mas que não conhece os pacientes mano a mano, certo? Não tem contato com o paciente, faz a distribuição e passa por médicos os envelopezinhos, a vacina, ou seja lá o que for. Isso vai para fulano, isso vai para Beltrano, isso vai para Ciclano, e o médico não sabe se está dando água destilada ou vacina. Porque evita a seleção dos pacientes
evita o médico saber qual é o resultado, mudar a percepção dele. Não, isso aqui mudou o humor. Os pacientes ficaram mais irritadiços. Se ele souber que aquele remédio tem uma chance alta de deixar os pacientes mais irritadiços, porque está mexendo com a testosterona, por exemplo, poderia começar a ver coisa que não existe. Mas se ele não sabe se está dando testosterona ou amido de milho para aquele paciente, ele vai dizer que está mais irritadiço, certo ou errado, estou usando um exemplo, mas sem fazer a ligação. Ah, eu dei testosterona para esse cara. Rapaz, ele está tão irritado hoje. Não está irritado porque eu atrasei 10 horas para a consulta dele, não está irritado porque tomou testosterona. E afetado. Então, em medicina se faz duplo cego por causa disso. Casualização, tornando impossível de saber o efeito. A casualização é para separar. Estão com frio? A casualização é para separar a variação do acaso da variação do tratamento, garantindo que cada unidade experimental possa receber qualquer um dos tratamentos da mesma forma. Tá ok? Para separar as duas coisas. Repetição permite medir a variação do acaso. Casualização torna a variação do acaso independente da variação do tratamento. Ok para esses dois? Nesse caso, quanto maior a minha repetição, mais confiabilidade. Quanto mais repetições, melhor, mas aí tem aquele ponto que eu mostrei ainda agora na tabela. Chega num certo ponto que você começa a perder ganho. Continua a ter um ganho, mas sempre vai ser melhor. Mas também vai ser mais caro, em tempo e em reais. Então, será que sair de 4 para 5, você provavelmente... Sair de 3 para 4, você provavelmente tem um ganho. De 4 para 5, talvez. De 5 para 10, não sei. E no caso, se for da repetição aí, nesse caso, né? Quanto mais, né, melhor, mas tem um limite, né, de eficiência, vamos dizer assim, uso e tal. E do questão, o que tem que fazer na questão da casualização? Fazer a casualização mais honesta que você conseguir. O que é que eu quero dizer com casualização honesta? Um procedimento que estatisticamente não predispõe a um lado para outro. Como é que pode ser? O Excel tem uma função chamada igual aleatório. Cria números que não são aleatórios, mas são perto o suficiente que chegam. Então você pode, por exemplo, numerar os tratamentos, as parcelas, de 1 a 20, criar um número aleatório para cada um, e depois disso você organiza em função do número aleatório. Tá ok? Então a ordem vai ser uma ordem aleatória, porque foi baseada em números que, embora não sejam realmente aleatórios, estão perto o suficiente. Se for até 6 tratamentos, você pode usar um dado honesto. Se for 2 tratamentos, cara ou coroa. Se for até 60 tratamentos, você pega um bingo desse de madeira e faz. Os números da loteria esportiva, da loteria. Qualquer procedimento que você não tenha efeito sobre ele. O que é que não é bom? Papel cortado. Por quê? A não ser que você corte, faça um impresso quadriculado e corte os quadriculadozinhos, a tendência é que eles vão ficar com tamanhos diferentes, número de dobras diferentes. Então, os mais leves, quando você colocar ali e misturar, os mais leves vão ficar em cima, né? Então vão sair primeiro. Então não é tão bom. Mas um bingo de madeira, daquele que você compra por R$10, funciona muito bem. Número da Mega Sena, número de loteria, qualquer coisa que seja aleatória. Cara ou coroa. O que é que não dá para fazer, por exemplo? Com mais de 6, usar dados. Por quê? Você poderia usar 2 dados. Vai para 12. Por que é que não dá para usar 12? 12 com 2 dados. Pode ser um Hã? pode ser tipo. Então, o número seria a soma, né? De 2 a 12. Não dá para ser 1. Pode Por quê? sair o mesmo número de 2
O problema maior não é esse não. Qual é o número mais... Se você jogar 2 dados, o que é mais provável de acontecer? 2, 12 ou 7? Pensem. Vocês conhecem esse dado. O que é mais provável de você tirar? Um 2, um 12 ou um 7? O 7, porque o 7 pode ser 6 e 1, 5 e 2, 4 e 3, 3 e 4. Tem várias combinações que dão 7. Mas 2 só tem 1 e 12 só tem 1. Então o 7 vai sair antes, o 5 deve sair antes, o 4 vai sair antes. Então o sorteio não está justo. Porque tem tratamentos que vão sair mais vezes, vão sair antes na lista, porque tem um maior número de combinações que podem gerar aquele tratamento. Agora pega um baralho, sem os corimbas. Você tem 52 tratamentos, 52 opções, certo? De ás a rei de cada um dos 4 naipes. Que se você pré-definir, não, eu vou sair de ouro para... Todo mundo sabe quais são os naipes do baralho, né? Eu fiquei meio assustado. Estou brincando só, gente. Não, primeiro é ouro. Eu vou começar com ás de ouro, de ás a rei. Então, ás de ouro é 1, rei de ouro, 13. O ás de paus é 14, o rei de paus, 26. Qualquer coisa que eu queira definir. Embaralho bem, passo 15 minutos lá embaralhando o baralho e saio arretado. Tratamento 1, depois vem outro. Se for só 13, eu pego um baralho só. Ou posso pegar... Não. Embaralhei as 4 repetições. Ás é a repetição 1, ouro é a repetição 2. Tum. 13 tratamentos, 4 repetições, sorteio feito. Se quiser matar o tempo, dizer que está trabalhando no laboratório, pega o jogo de paciência. Não, estou fazendo sorteio aqui. Os números que estão aparecendo é o sorteio. Eu estou fazendo sorteio aqui, professor. Para você não colar, não. Já vou avisando, para você não colar. Tá ok, gente? Qualquer processo que você não interfira. Esse baralho, por exemplo, se for um baralho de carta marcada, já não dá certo. Um dado viciado, que tem um lado mais pesado, não dá certo. Uma moeda que um lado sai com mais frequência que o outro, não dá certo. Ok? Finalmente, repetição, controle e casualização sempre tem. Controle local nem sempre. O que é o controle local? Primeiro, não é controle do local. Tá? Não tem um do não, tá? Nem sempre nossas condições são homogêneas. Então o que acontece? Se as condições não forem homogêneas e eu distribuir completamente aleatório, o que é que pode acontecer? Pode coincidir de algum tratamento cair mais ou menos numa situação mais ou menos favorável. Isso não é uma variação do acaso, é uma condição que eu, pesquisador, consigo reconhecer. Então o que é que eu faço? Evito isso. Quando eu preciso usar uma área, um ambiente heterogêneo, que tem heterogeneidades, eu devo reconhecer essas heterogeneidades e fazer o sorteio em partes. Por exemplo, aqui. Esse ambiente, admita que você tem que utilizar tudo isso aí, tá? Não adianta dizer, não, só vou plantar numa parte, vai ter que plantar em tudo. De novo, Shan é o topo da ladeira, Várzea é a parte de baixo. Tá? E agora não estou sacaneando só não, porque esses nomes são regionais da nossa zona da mata. Então podia ter nomes, interpretações diferentes. Nesse cenário aqui, você esperaria a produtividade da cana, ou do milho, do que quer que fosse, igual em todas as áreas? Por que não? Ambientes diferentes, características diferentes. Onde é que você espera uma produtividade mais alta? Por quê? Solo melhor, tem água, é mais propício. Água e fertilidade. É lá embaixo. Tá tudo lá, deve estar. Então a água desce e fica lá,
e a erosão de cima está levando o adubo para baixo e a matéria orgânica. Então a várzea vai ter uma produtividade normalmente mais alta. Nem sempre, pode ser mais baixa. Se tiver com tanta água que a cultura fica afogada. Certo? Ou tem uma atividade redutora muito forte do solo, etc. Mas normalmente, nas nossas condições daqui, a várzea vai ter uma produtividade mais alta. E a mais baixa eu esperaria na chã. Certo? Ou na ladeira mais pesada. Tá? A ladeira mais pesada tem mais erosão, a chã está mais em cima, às vezes tem um pouquinho menos de erosão, depende do tamanho da chã em relação. Mas, de qualquer modo, a várzea deveria ter a maior fertilidade natural do solo. Como é que eu poderia fazer aqui? Eu tenho um experimento com 4 repetições e 5 tratamentos. E 4 tratamentos. Como é que eu faço para garantir que todos os tratamentos têm a mesma chance de ocupar todas as áreas? É isso que eu quero fazer? Interrogação. Estou perguntando a vocês. Se eu conseguir garantir que pelo menos, se eu tenho 4 repetições, eu vou ter uma repetição em cada área. Exatamente. Por que isso? Porque aí eu vou garantir todo mundo na várzea, em cada um dos ambientes, eu tenho todos os tratamentos. Então a diferença entre os ambientes não afeta a diferença entre os tratamentos. Esse é o objetivo do controle local. Pegar uma variação ambiental e tirar a figura. Separar. O quê? Eu reconheço que tem essa variação aqui. Não precisa ser agrônomo para reconhecer. Nesse caso. Eu reconheço essa variação. Então eu vou separar ela e não vai ser conta do acaso nisso. Nem é no tratamento. Porque está lá, se eu fizer ou não fizer. Faz sentido, gente? A casa de vegetação que não cabe todo mundo de uma vez só. Não é a nossa casa de vegetação. A casa de vegetação perfeita. Temperatura controlada, ar-condicionado, iluminação perfeita, irrigação automática de primeira linha. Mas não cabe em todas as suas unidades experimentais. É um ambiente homogêneo. Você vai ter que fazer em épocas diferentes. E isso poderá levar a diferenças. Você não consegue fazer uma determinação ou preparar todo o material de uma forma consistente. Porque você está trabalhando com ciclo placa de Petri. Você vai ter uma variação da primeira para o número 5.000. Cada placa de Petri naturalmente vai ser homogênea. Você não vai conseguir fazer homogeneamente porque tem uma quantidade de trabalho tão grande. E quando você chegar na última, a primeira já está velha. Então você está controlando o tempo, você está controlando recursos. Certo? Variação de fertilidade, umidade, profundidade do perfil, tipo de solo, regiões, diferentes micro-regiões, mas você não está interessado na micro-região. Só está usando a micro-região como repetição para poder generalizar mais a afirmativa. Fertilizante com e sem irrigação, mas você não está interessado na irrigação. Qualquer coisa que possa afetar o desempenho experimental, mas que não seja de seu interesse. É o que é. Eu preferiria fazer o experimento todo na várzea, mas não posso, porque eu tenho uma área maior do que a várzea dá. Eu não estou interessado na diferença entre a várzea e a chã. Não me interessa. Porque nessa fazenda é isso, naquela outra fazenda é aquilo. Então, nem vai nem vem. Mas eu sei que pode afetar o desempenho do meu experimento. Então eu tenho que levar em consideração como é que eu levo. Restringe a casualização. Ao invés de fazer um sorteio amplo, geral e restrito, eu faço um sorteio para cada área, garantindo em cada subconjunto todo mundo. Então a diferença entre os subconjuntos não afeta a diferença entre os tratamentos. Isso é o controle local. Nem sempre usa. Porque nem sempre tem essa variação no ambiente. Tá? Se o seu ambiente for homogêneo, não tem razão para controlar isso aí. Faz sentido?
Repetição sempre, casualização sempre, controle local quando necessário. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai terminar aqui às 7 horas da noite. Tá? A gente tem ainda